estive pensando, minha gente, a vida é muito boa, embora a cada instante a gente esteja enfrentando dificuldades, mesmo que a comida seja pouca, que as oportunidades sejam pequenas, mas a vida vale a pena. E bem melhor seria se as coisas fossem bem divididas. Se houvesse trabalho, saúde, educação para todos, se não existisse essa pobreza medonha, enquanto uns poucos esbanjam luxo e riqueza. Acho que esse grande e complicado problema pode ser resolvido com a divisão. Pelo que eu estou vendo, você foi definitivamente contaminado pelo vírus da filosofia, Pedro. Ah, que nada, Viviane. Eu fui atacada pelo vírus do bom senso. Bem, pensando bem, se as coisas fossem bem divididas, não haveria tanta miséria, tanta violência e tanto sofrimento. Concordo com você em gênero, número e grau. A propósito, você sabia que hoje o nosso assunto é justamente divisão? Sabia. Nós vamos ver divisão dos números racionais. Isso mesmo, divisão de racionais, que seria o cálculo adequado para se chegar à divisão que todos desejam. Um cálculo ótimo para dividir a renda, para dividir postos de trabalho, para dividir verbas para educação e saúde, enfim, para se ter um Brasil muito melhor. Haha, é estudando e lutando que a gente vai conseguir isso. Você quer apostar? Pode crer. Olha só, Pedro, uma situação envolvendo divisão de racionais. Pois diga lá, Viviane. No Vale do Rio Acaraú, uma propriedade que representa um inteiro é dividida em pedaços iguais com José, João e Osmarina, que são trabalhadores sem terra. Quero inicialmente saber que fração da propriedade cabe a cada um. Ora, se a propriedade é um todo e for dividida em 3 pedaços iguais, tanto José, quanto João, quanto Osmarina vão receber 1/3 cada um. Ótimo, Pedro. E se eu retiro a parte de João? Quanto do todo vai ficar para José e Osmarina? Simples, a parte de João é 1/3 da terra dividida. Basta, então, retirar 1/3 do todo, que vão saber quanta terra sobrou para José e Osmarina. Como 1 equivale a 3/3, subtraímos 1/3 de 3/3, obtendo 2/3, que é justamente o pedaço que cabe aos 2 trabalhadores sem terra. É isso mesmo, Pedro. Confirmando o resultado que você encontrou, vamos representar por um retângulo a propriedade dividida. Dividindo o retângulo em 3 partes iguais, cada parte equivale a 1/3. Se retirarmos 1/3 do inteiro, vamos ficar com 2/3, que é exatamente o que ficou para José e Osmarina. Faço voz para que essa situação aconteça na prática. Porque, juro, se fosse para dividir as terras, diminuir o número de excluídos imenso que existe no Ceará e no Brasil, passaria noite e dia operando com os divisão de racionais.
ótima situação João, José e Osmarina. Ganharam terra para trabalhar, mas só isso não basta. Eles precisam de crédito para tocarem o trabalho e produzirem alimentos bons e baratos. Pois é, agora eu vou lhe fazer uma perguntinha que se refere ao crédito dos trabalhadores assentados. Faça a pergunta. É o seguinte, no banco do município, onde José, João e Osmarina ganharam terras, chegou-lhe um crédito para os três, no valor de 60 dinheiros. Primeira pergunta, que fração deste crédito vai ficar para cada um? Se é para ser dividido em 3 partes iguais. Ora, Pedro, se a totalidade do crédito corresponde ao inteiro e esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais, certamente cada parte corresponde a 1/3, ou seja, cada assentado vai receber 1/3 do crédito. E quanto em dinheiro vai ficar para cada um? Bem, multiplicando numeradores por numeradores e denominadores por denominadores, vou encontrar a fração 60/3, que é igual a 20. Moral da história. Cada um receberá 20 dinheiros. Isso mesmo. Tão bom se situações assim existissem de fato. Claro, se houvesse uma divisão justa das terras e do crédito, as pessoas iam continuar no interior, vivendo bem e produzindo alimentos. Com isso, a mortalidade infantil ia diminuir e os problemas que infernizam as grandes cidades seriam menores. Do mundo de onde venho, não se fala de outra coisa a não ser das divisões injustas existentes no mundo de vocês. Enquanto uns passam o tempo todo multiplicando apenas para si, uma maioria é subtraída a todo momento. Precisamos multiplicar, mas multiplicar o trabalho, a riqueza, a solidariedade e o bem-estar. Como a divisão é o inverso da multiplicação, temos mais é que dividir tudo o que conquistamos. A musa falou e disse. A divisão combina com tudo, menos com o egoísmo e com a ganância. Mas eu desconfio que você descobriu alguma outra coisa sobre divisão. Entendi que, enquanto na multiplicação, conhecendo as partes, chegamos no todo. Na divisão, partimos do todo para conhecer as partes. É isso. Quando divido um ou mais inteiros por uma fração, isso significa que eu desejo saber quantas vezes essa fração cabe no inteiro. Ora, isso é poesia. Divisão, além de tudo que já falamos, também é poesia. Uma poesia que deve estar ao alcance de todos. Dedicamos o programa de hoje aos excluídos, àqueles que mais sofrem com as divisões injustas.